Mas, como a gente sabe que esse atual governo tem alguma simpatia, né, Derrite? Ele não à toa, os presidentes ficaram em festa em 2022, quando ele foi anunciado, o presidente da República, parece que ele tem algum compromisso. Então, eu fico preocupado de ele vetar alguns trechos desse projeto para, ao invés de pensar na população de bem e nas vítimas, ele está fazendo gesto para bandidos. Então, isso tem que acabar. Eu tinha alguma divergência no passado, por mais que tenham acontecido os problemas que são públicos, todos nós estamos olhando para frente, todos nós queremos unidade, todos nós sabemos que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, todos os empreendedores desse país não aguentam mais pagar tantos impostos. Está ficando cada vez mais escancarado quem joga contra a candidatura do Flávio de verdade e quem quer unir a direita e derrotar o lulismo. Porque essa tem que ser a prioridade máxima do momento. Derrotar Lula. Nada é mais importante do que isso. Que vai haver pela primeira vez na história do Brasil um Ministério Permanente da Segurança Pública. Um dia muito importante, conversando sobre segurança pública com o nosso senador Flávio Bolsonaro, e um dia que o Lula vai sancionar ou vetar o PL antifacção. Lembrando que um projeto que foi enviado do governo federal, muito fraco, criava figura de faccionado privilegiado com penas brandas, e nós conseguimos, na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, aprovar o ordenamento jurídico com a lei mais severa no combate ao crime organizado, com penas que podem chegar até 40 anos, 60, 80 anos de prisão, com um mínimo de 70% do cumprimento em regime fechado, com líderes de organizações criminosas como o Comando Vermelho e PCC cumprindo pena direto no sistema penal federal, sem direito ao auxílio à reclusão, à visita íntima, além da questão que nós retiramos o direito dos presos provisórios de votarem no Brasil. É inadmissível deixar na mão de um bandido que está cumprindo pena o destino da nossa nação, não é isso, senador? É isso, nós fizemos a nossa parte no Congresso Nacional, aprovando esse projeto de lei antifacção, relatado por ele na Câmara dos Deputados, que nós tivemos um trabalho importante também no Senado, e esse vai ser um grande divisor de águas. Essa lei entrando em vigor, marginais perigosos vão ficar muito mais tempo presos, portanto essa porta giratória, que é a audiência de custódia, também tratada no projeto, vai acabar com essa porta giratória, essa questão a polícia prende e daqui a pouco a pessoa está no marginal, está na rua, de novo cometendo os mesmos crimes. É uma inovação, um divisor de águas muito importante para a gente começar a resolver o problema da segurança pública no Brasil. O que me deixa muito preocupado é que se fosse eu o presidente da República, esse projeto já ia ser aprovado e entrar em vigor essa lei, começar a valer imediatamente com festa e anúncio para a população de que as pessoas de bem não estão mais bem protegidas. Mas, como a gente sabe que esse atual governo tem alguma simpatia, né, Derrite? Ele não à toa, os presidentes ficaram em festa em 2022, quando ele foi anunciado, o presidente da República, parece que ele tem algum compromisso. Então, eu fico preocupado de ele vetar alguns trechos desse projeto para, ao invés de pensar na população de bem e nas vítimas, ele está fazendo gesto para bandidos. Então, isso tem que acabar e eu quero aqui aproveitar. O Derrite trouxe para mim algumas propostas sobre segurança pública que nós vamos analisar com muito carinho. A nossa convergência é total nesse assunto e como tem muita gente perguntando já sobre ministros e ministérios, eu já quero anunciar aqui um compromisso público de que vai haver pela primeira vez na história do Brasil um Ministério Permanente da Segurança Pública, para que possa haver uma integração entre todas as forças, sejam federais, estaduais e municipais, investimento em tecnologia, compartilhamento de dados, uma melhor proteção das nossas fronteiras, cooperação técnica, né, com outros países para combater organizações terroristas. Então, de fato, nós teremos um ministério que não vai ser só no nome, ele vai funcionar para dar segurança pública de verdade para a nossa população. Desde, obrigado, irmão. O Brasil está passando por um momento, né, de grande crise moral, crise de pessoas, crise das instituições. Portanto, há um alinhamento programático aqui desse palanque que nós estamos propondo no Paraná, não apenas a filiação do Moro e da Rosângela ao PL, mas o anúncio também do nosso palanque de pré-candidatos ao governo, com o Moro, uma das vagas ao Senado, Felipe Barros, e a outra vaga ao Senado, Deltan Dallagnol. Além desse alinhamento programático, todos terem aqui a consciência plena de qual o caminho, qual o norte que o Brasil precisa seguir, é também mais uma demonstração prática, não apenas no discurso, que por mais que a gente tenha tido alguma divergência no passado,
por mais que tenham acontecido os problemas que são públicos, todos nós estamos olhando para frente, todos nós queremos unidade, todos nós sabemos que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, todos os empreendedores desse país não aguentam mais pagar tantos impostos, todos nós, cidadãos de bem, trabalhadores, não aguentamos mais tantos marginais perigosos soltos nas ruas. Então é isso que nos une, isso é o que é importante nesse momento. Agora é oficial. Moro está no PL, Deltan Dallagnol é apoiado na chapa da coalizão PL Partido Novo no Paraná para o Senado, ao lado de Felipe Barros. Flávio Bolsonaro apareceu numa foto junto com Jeffrey Chiquini, Moro, Deltan, entre outros, a própria Rosângela Moro, falando que divergências aconteceram no passado, mas agora é hora de olhar para frente. E o que os une é combater o PT, o Lula, combater a corrupção e combater a criminalidade. Ele citou a violência, né, nas ruas e disse que, olhando daqui para frente, essa união focará exatamente nessas pautas comuns, né, na unidade, o denominador comum que une essas pré-candidaturas. Flávio Bolsonaro tem se mostrado um estrategista. Ele conseguiu escantear até mesmo o Ratinho Júnior de uma eventual candidatura por conta dessas alianças costuradas no Paraná. Vamos lembrar que Curitiba, a República de Curitiba, é o berço do lavajatismo, que foi muito importante para a vitória de Jair Bolsonaro em 2018. Aquele clima de combate à corrupção, ao petismo, tudo isso ajudou bastante na campanha de Bolsonaro. Então, uma vez mais, o Flávio está sabendo jogar com isso, se apresentando como alguém moderado, que deixa o passado no passado e foca naquilo que tem que ser feito para vencer a eleição, para derrotar Lula. E ele está fazendo isso de maneira correta, na minha opinião. Ele está de parabéns pela visão pragmática, estratégica que ele vem adotando. Existe uma ala que se diz bolsonarista que fica numa situação delicada, porque diz que todo mundo está na coleira do Deltan, né? Uma baboseira sem tamanho, até porque o Deltan não tem esse poder todo na direita. Mas agora eles precisam decidir. Ou o Flávio também foi para tal coleira do Deltan, ou apoiar o Deltan como pré-candidato ao Senado é defensável. Claro que eles vão tentar justificar, né, que política é política, é uma coisa suja, que o Flávio tem que fazer política, tem que ser pragmático, mas os eleitores bolsonaristas não. Eles querem ser mais bolsonaristas do que os Bolsonaro, do que Jair, do que o Flávio e por aí vai. Agora, é óbvio que eles caem em contradição. Em nome do pragmatismo, eles defenderam aliança e voto em Alcolumbre, em Hugo Mota, com o argumento de que eles já estavam eleitos e que pelo menos a gente tinha que focar nas comissões. E fizeram pior do que apresentar esse argumento, né, que é um argumento que pode ser debatido. Eles demonizaram quem discordava. Eles chamaram de intergalácticos aqueles que ousaram discordar de tamanho pragmatismo a ponto de você votar em Alcolumbre. Agora que temos uma aliança entre PL e Novo, agora que o Moro foi para o PL, agora que o Deltan Dallagnol é o pré-candidato ao Senado, apoiado pelo próprio Flávio Bolsonaro, o que essa turma vai dizer? Eu só queria deixar claro aquilo que muita gente atenta já percebeu. Tem gente que joga contra a candidatura de Flávio. Tem gente que tenta criar intriga o tempo todo, desunir a direita, buscar mensagens antigas, como a do Dallagnol, falando que tinha que se afastar do Bozo, mas manter seus votos, como se isso fosse prova de que ele não é confiável, é sempre um traidor, nunca vai poder mudar de opinião, e temos então que nos afastar dele. Flávio, felizmente, não escutou essa turma. Até porque essa turma é liderada por alguém que não só foi preso na Lava Jato e foi punido pela CVM por esquemas, né? Como
chamava Bolsonaro de Bolsonaro, de bovariano, sei lá, um monte de xingamentos, né? Em 2018, 2019, ele estava lá xingando Jair Bolsonaro. Então parece que Arthur Machado é a única pessoa do país que pode mudar de opinião sobre Bolsonaro sem merecer um dossiê australiano. É óbvio que isso soa estranho para quem tem um mínimo, né, de bom senso e QI médio acima de 70. Então está ficando cada vez mais escancarado quem joga contra a candidatura do Flávio de verdade e quem quer unir a direita e derrotar o lulismo. Porque essa tem que ser a prioridade máxima no momento. Derrotar Lula. Nada é mais importante do que isso esse ano.